profissionais de saúde, olhem que encontramos juntos desse morango do amor aqui na cidade de Sorocaba. Infelizmente uma trend que está viralizado no Brasil e coloca em risco... Olha que morango com leite condensado, morango lindo, todo bonitinho e agradável para você. Assim também estão ficando as nossas unidades de saúde, com ar-condicionado, com poltronas novas, com piso de porcelanato, dando dignidade para você. É lógico que tem muito mais que fazer, mas não é porque é SUS tem que ser um lixão, não. O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, conhecido como prefeito TikToker, foi afastado por suspeita de corrupção na área da saúde. Por decisão da Justiça, ele ficará 6 meses fora do cargo e também não poderá ter contato com outros investigados. Rodrigo Manga, o prefeito que viralizou nas redes mostrando obras, resultados e uma Sorocaba que parecia funcionar melhor que o resto do Brasil. Agora ele está no centro de uma das maiores crises políticas da cidade. O homem, que virou exemplo de superação e gestão moderna, foi afastado do cargo por decisão da Polícia Federal e aparece como investigado num suposto esquema de corrupção na saúde que envolve contratos milionários, amigos presos e até dinheiro vivo enviado para a empresa da própria esposa. E não é pouca coisa não, tá? A operação da PF, busca e apreensão na casa dele, na prefeitura, no gabinete e 2 pessoas próximas, incluindo um amigo de longa data e o cunhado da primeira-dama, presas por suspeita de lavagem de dinheiro e lobby ilegal. Para piorar, um deles teria mandado mais de R$200 mil em espécie e em péssimo estado direto para a empresa da mulher do prefeito. A pergunta agora é simples: isso tudo é perseguição política ou a gente está vendo a verdadeira face do prefeito mais popular da história recente de Sorocaba? Hoje a gente vai destrinchar cada detalhe dessa história. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Com quase 4 milhões de seguidores só no Instagram, o Rodrigo Manga virou assunto no começo do ano ao apostar em estratégias virais para bombar os seus vídeos. Que ponto de góticas é os nossos pontos monitorados que estamos espalhando por toda a cidade. Se você estiver esperando o ônibus, em especial de noite, se sentir inseguro, através da inteligência artificial, vai acionar a nossa central de operações integradas, que vai comunicar com a Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, que vai vir abordar o suspeito imediatamente. E olha, o homem sabe jogar o jogo, ele realmente faz jus ao diploma de marketing. O Manga, ele encontrou um jeito de mostrar o seu trabalho e falar da cidade que administra ou administrava sempre com aquele tom leve, chamativo e descontraído, destacando os projetos que colocaram Sorocaba entre os melhores lugares para se viver no Brasil. Isso não é exagero nenhum. Desde que assumiu em 2020, o Rodrigo transformou a cidade do interior paulista num destino desejado por gente do país inteiro. Justamente porque, pelo visto, lá as coisas realmente acontecem ou aconteciam e a própria população confirma isso, tanto que na última eleição Manga foi reeleito com mais de 73% dos votos. Bom, a gente já contou essa história aqui no canal, todo o caminho do Manga, desde a fase difícil em que ele lutou contra o vício em drogas, né, até se tornar quem é hoje, sem deixar de lado, claro, algumas das polêmicas que sempre acompanharam a trajetória dele. E é justamente por causa de uma dessas polêmicas que eu mencionei naquela época que o prefeito acabou tendo seu mandato interrompido, pelo menos por enquanto. Desvio de verbas. Esse caso não é de agora, já rondava o Manga desde antes mesmo da primeira eleição. E o problema é que aquilo que parecia só rumor, fofoca de bastidor, perseguição, né, até uma tentativa de manchar a imagem do político, começou a ganhar novos contornos aí mais sérios, com possíveis provas aparecendo aqui e ali. E sinceramente, se tudo isso for confirmado, vai ser uma pena, porque no meio dessa bagunça que é a política brasileira, ele parecia ser um dos poucos que realmente entregava resultado. Mas vamos lá, a história voltou a ganhar força em junho do ano passado, quando saiu a notícia de que Manga e alguns ex-secretários municipais estavam sendo investigados pelo Ministério Público por contratos que ultrapassavam a casa dos 100 milhões de reais. A suspeita? Fraude na contratação de uma organização social para administrar 2 unidades de saúde da cidade. A investigação analisa contratos relacionados ao gerenciamento da UPA do Éden, que já foi em
encerrado, e da UPH Oeste, que permaneceu ativa por mais tempo. No total, essa terceirização custou mais de 100 milhões aos cofres públicos de Sorocaba. O estopim disso tudo teria sido uma operação do GAECO, do Rio Grande do Sul, chamada Copa Livre. Essa operação indicou que a relação entre os investigados e a organização social começou antes mesmo da eleição de 2020 e que teria sido conduzida diretamente por Manga. Segundo as apurações, a OS-ACN teria mostrado interesse em apoiar financeiramente a campanha dele e, em troca, depois da eleição, receberia a administração das unidades de saúde. Resumindo, essa é basicamente a essência do caso. A operação Copa Livre, conduzida pelo GAECO, estava investigando um esquema empresarial que aplicava fraudes na área da saúde em vários estados. E no meio desse pente fino nacional, acabou esbarrando justamente no caso de Sorocaba. Na época em que tudo veio à tona, tanto a prefeitura quanto o Rodrigo Manga divulgaram notas garantindo que não eram investigados e que nem sequer tinham conhecimento do conteúdo do processo. Segundo eles, todos os processos e licitações sempre acontecem dentro das normas legais, com acompanhamento dos órgãos internos de controle e fiscalização da administração municipal de Sorocaba. Só que as investigações seguiram e quanto mais avançavam, pior a situação parecia ficar para o Manga. Em abril deste ano, a Polícia Federal voltou à cidade para cumprir mandados relacionados a uma operação contra desvios de verba na saúde. Foram 28 mandados de busca e apreensão distribuídos por 13 cidades de São Paulo e da Bahia, e entre os alvos estava o próprio prefeito. A equipe da chamada Operação Copia e Cola apareceu em todos os lugares possíveis, na prefeitura de Sorocaba, na casa do Manga, no gabinete dele, na secretaria de saúde, no diretório municipal do partido e até na casa do ex-secretário de saúde, Vinícius Rodrigues. E detalhe, em 2023 eles já tinham feito busca e apreensão tanto na sede da prefeitura quanto na casa do mesmo Vinícius Rodrigues. Ou seja, a investigação já estava andando firme muito antes disso tudo estourar agora. Na investigação, a casa de Marcos Silva Motti, amigo próximo do prefeito, também entrou na lista de alvos das buscas. As autoridades suspeitam que ele atuava como lobista e ainda ajudava a lavar dinheiro vindo da prefeitura de Sorocaba. Depois disso tudo, o Manga, como era de se esperar, apareceu para falar e, claro, escolheu justamente o terreno onde ele domina, seu Instagram. Usou toda a habilidade que tem com criação de conteúdo para poder tentar se defender e controlar a narrativa. Bom, esse era basicamente o cenário até semana passada. Como não havia provas muito sólidas, nada disso chegou a manchar de verdade o nome do Manga. Parecia mais um movimento da imprensa e de certos adversários tentando desgastar a imagem dele para o ano que vem, para uma possível candidatura, de repente, a governo do estado, do que realmente algo mais consistente. Mas, como eu sempre digo, por melhor que um político pareça, jamais dá para colocar a mão no fogo por ele. Eu não estou afirmando aqui que o Manga é culpado, corrupto ou qualquer coisa do tipo. O ponto é que nos últimos dias surgiram novas informações dentro da investigação e que deixaram muita gente com a pulga atrás da orelha. E aí fica a pergunta, será que ele é só mais um no meio desse mesmo saco de farinha aí, podre, cheio de político desonesto? Manga corrupto? Na quinta-feira passada, Rodrigo Manga acabou sendo afastado do cargo por decisão judicial válido por 180 dias, durante a segunda fase da Operação Copia e Cola da Polícia Federal, que apura um possível esquema de corrupção na saúde e no qual ele aparece como investigado. O afastamento aconteceu após pedido feito pela própria Polícia Federal. A operação investiga a contratação de uma organização social sem fins lucrativos para a gestão de unidades de saúde de Sorocaba. A suspeita é de que a OS tenha sido usada para desviar recursos. Análise de documentos apreendidos na primeira fase da operação em abril deste ano resultou nas prisões de hoje. O presidente da OAB de Sorocaba, João Paulo Milano, ele explicou que o afastamento de Manga é resultado de uma medida cautelar judicial criada para evitar qualquer interferência na investigação criminal, como destruição de provas ou continuidade das supostas irregularidades. É importante destacar que esse afastamento é temporário, inicialmente de 6 meses, podendo ser prorrogado ou até revogado, o que não significa, por enquanto, perda de mandato ou algum tipo de punição administrativa. E logo
Logo nas primeiras horas depois da notícia, o Manga, que estava em Brasília, já publicou um vídeo se defendendo. Acredite se quiser, me afastaram do cargo de prefeito. Eu aqui em Brasília, ontem eu fui em frente ao Palácio da Justiça, falei que tem que colocar o exército na rua, rodei o Congresso, os deputados me receberam super bem, falando, Manga, cuidado, está aparecendo muito, estão tentando aí, o que a gente ouve de bastidores é que os caras tentam tirar do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles, e você tem sido uma ameaça, tanto na questão do Senado, como em outros cargos. Gente, não deu outra. Hoje, um dia depois de eu estar em frente ao Palácio da Justiça, onde fui falar do exército lá, para pôr o exército na rua, me afastaram. Porém, alguns pontos começaram a deixar até mesmo os defensores do Rodrigo Manga intrigados. Nessa fase da operação, 2 pessoas foram presas. O amigo dele, que já citei, o empresário Marcos Silva Motti, suspeito de atuar como lobista e lavar dinheiro em contratos da prefeitura, e o pastor Josivaldo Batista de Souza, casado com a irmã da primeira-dama, a Cirlange Frati Maganhato. A ligação direta dos dois com o Manga acaba pegando muito mal para ele, né? A Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão em Sorocaba. Nos imóveis dos investigados, os agentes encontraram joias, como relógios de luxo e grande quantidade de dinheiro em espécie. A Justiça determinou o sequestro e indisponibilidade de bens dos suspeitos no valor de R$6,5 milhões de reais. Um dos presos é o empresário Marco Motti, amigo do prefeito e suspeito de lavagem de dinheiro. A defesa dele informou que a prisão se deu através de suposições e que tudo será esclarecido. Na primeira fase, em abril deste ano, a Casa de Manga, a Prefeitura e a Secretaria da Saúde também foram alvo das investigações. Agora à noite, a polícia prendeu em Sorocaba o pastor Josivaldo Batista, cunhado do prefeito Rodrigo Manga. A defesa informou em nota que não há elementos para a prisão do pastor. Notícias recentes apontam que Marcos Motti teria sido flagrado já durante a gestão de Manga, enviando mais de R$200 mil em espécie, em péssimo estado, para a empresa de Cirlange Maganhato, esposa do prefeito. Segundo o inquérito, a condição das cédulas mostra que o dinheiro ficou guardado por muito tempo de forma inadequada, o que para os investigadores sugere uma possível origem ilícita. Convenhamos aqui também, né? Dinheiro vivo. Em 2025, mofado, aí tem, tá? Aí tem, não tem como defender isso não. Se tem ligação direta ali, se o Manga sabia ou não, é outra história, mas que tem coisa errada aí, tem. Já a defesa do prefeito, representada pelos escritórios Bialski Advogados Associados, afirmou que a investigação da Polícia Federal em Sorocaba é completamente nula porque foi iniciada de forma ilegal e conduzida por autoridades manifestamente incompetentes. Tanto os advogados quanto o próprio Manga insistem que tudo isso faz parte de uma perseguição política. O Rodrigo, inclusive, publicou um vídeo no Instagram contando todo o lado dele da história. Eu vou deixar aqui para vocês ouvirem diretamente da boca dele. Notícia de que estou sendo afastado por 180 dias do cargo de prefeito de Sorocaba. A Justiça Federal afastou o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, por 6 meses. Por causa de uma investigação de 2021 de uma empresa que, desde que tudo foi descoberto, nunca mais prestou serviço para a prefeitura. De lá para cá, Sorocaba virou referência nacional. Fui reeleito com mais de 74% dos votos no primeiro turno. A nossa cidade se tornou um exemplo de gestão, geração de empregos e inovação. E tem o PIB que mais cresce em todo o Brasil. Quando eu venho para Brasília, que é onde eu preciso estar para fazer o Brasil andar, que eles tentam me parar. Parece coincidência, né? Mas não é. É o sistema mandando um recado. Não saia da linha, não mude o jogo. Mas o jogo está mudando. Bom, é complicado, né? Eu admito que lá no começo do ano, quando começaram as acusações, eu até tinha uma certa empatia, uma certa segurança, entre aspas, né? Maior de que o Manga talvez fosse só uma vítima. Eu nunca coloquei minha mão no fogo, é claro, mas no fundo a gente sempre guarda aquela esperança de que apareça um político realmente bom e honesto. Como eu disse, né, também não dá para afirmar que ele é culpado. Agora, é esperar para ver, né, onde que essa história vai parar. De verdade, né? Eu torço para que tudo se prove que ele não teve participação nenhuma. Mas isso é só a minha torcida, né? Porque se ficar comprovado que ele foi corrupto, ele tem que ser preso, tem que responder, tem que se ferrar e acabou, né? Nunca trate um político como um petzinho de estimação, né? Nunca crie um vínculo ali como se você
como se o político fosse o seu amigo e defenda ele independente de erros que ele possa cometer, né? O certo é o certo, né? E só pensando assim é que talvez um dia a gente consiga alguma mudança de verdade no nosso cenário político, porque o político, antes de mais nada, ele tem que ser cobrado, né? E não idolatrado. Mas eu quero saber de você, né? O que você acha? Manga é corrupto ou não? É inocente? É perseguição política? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.